Grande Alisson, Fala, querido na Barco, tudo bom? estica, hein? Cabelinho aí tá na estica. Já tá vendo aí? É o costume, tá vendo? Show de Como é que... bola. Tá me ouvindo Ah, bem? sim, tô te ouvindo bem, sim, maravilhosamente. E Maravilha. vou começar aqui já, gente, falando quem é o Bart, né? Que tem uma galera aí que não me conhece ainda, viu, Adson? Acredita? A galera não tá sabendo, aí em seguida você já se apresenta ao pessoal, a gente já começa. Vamos Gente, para lá. quem não sabe, eu sou especialista em produtos naturais a granel, representante comercial, criador do Descomplica a Granel, sócio da 2B, Instituto Natural. E hoje, gente, me juntei aqui com o Alisson para fazer essa live, apresentar uns principais desafios. O maior problema de uma loja de naturais é quando o gestor não sabe quais são os erros que está cometendo. Então, se você quiser entender o porquê que a sua loja não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, clique aqui embaixo, agenda o diagnóstico gratuito com a nossa equipe da 2B Instituto Natural. Nós somos o maior instituto de empreendedorismo para lojistas naturais do Brasil e vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua loja de natural para você entender qual o melhor caminho para você. Clica aqui embaixo. Hoje que loja de produtos naturais está sofrendo, principalmente perante concorrência, etc. O que, que vocês conseguem desenrolar? E a gente vai trazer esse conteúdo para você, né, Alisson? Fala um pouquinho aí quem é você também, para a gente já Oi. iniciar isso. Vamos lá, Bart. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Alisson Visgueiro, tá? Trabalho com gestão há mais de 12 anos, certo? E em meio a tantos trabalhos que a gente já fez, a gente teve a oportunidade de conhecer essa área de naturais, né? Trabalhando diretamente com lojas há mais de 8 anos. E com essa experiência, a gente que já trabalhava com gestão, a gente adquiriu conhecimento suficiente para introduzir treinamentos, né, para esse nicho específico. E hoje a gente tem ajudado aí empresas no Brasil inteiro a estruturar as suas lojas rumo à escala, né, de vendas e principalmente treinar equipes, que hoje é a maior dificuldade que o gestor sente é conduzir a equipe, né, para que ela possa dar esses resultados que eles tanto esperam, né? E em meio a tudo isso, a gente já trabalha com treinamentos com diversas empresas há muito tempo, Bart. Então isso para nós já é rotina, né? Diariamente a gente treina em média 5 gestores por dia, né? A gente treina mais de 10 lojistas com equipes hoje, atualmente. Então, a gente tem muita experiência nessa área de consultorias, mentorias, treinamentos. Então, a gente está aqui para realmente ajudar ao pessoal aí a conduzir as suas lojas ao que eles tanto esperam, que é vender bem e melhor, né? E para quem não sabe, gente, não sei se tem aluno do Descomplica Granel aqui hoje, mas para quem não sabe, eu convidei o Alisson para ser o meu sócio no Descomplica Granel, então ele também é um dos professores lá, também está colocando conteúdo lá no Descomplica Granel. E para quem é novo aqui ou não faz a mínima ideia do que é o Descomplica Granel, gente, ele é uma plataforma que funciona como se fosse um Netflix, tá? Então você paga mensalmente para acessar as aulas que eu já gravei um monte, tem lá. O Alisson está gravando várias aulas também. E são aulas, gente, que literalmente vai descomplicar a sua vida aí na sua loja, tá? Então, novidades dessa nova temporada do Descomplica Granel é o Alisson. Então, Alisson, seja muito bem-vindo. Eu falo pessoal que é uma honra enorme ter um trabalho do seu lado. Você já sabe que eu já venho chunchando você aí uns 2 anos atrás aí para a gente fazer alguma coisa junto. Então, gente, uma honra enorme ter você no Descomplica Granel. Então, seja muito bem-vindo agora, sim, oficialmente, né? Vamos lá, tudo certo, Marcos. Prazer não poder ajudar todos esses gestores, né? Que a gente sabe que todo o interesse deles é desenvolver o negócio deles. Eu, por ter toda essa experiência, Marcos, de lidar com diversos nichos, eu nunca vi um povo tão desejoso de crescer, de desenvolver.
o negócio como a área de naturais, né? E para você ver, é um dos poucos nichos que o dono ele começa praticamente sozinho. Então, muitas lojas hoje têm donos trabalhando sozinho, atendendo, vendendo, fazendo compras, marketing, gravando vídeos, enfim. São pessoas bem aguerridas, com vontade de fazer o negócio prosperar, né? E quando você se depara com um gestor como esse, que tem vontade de desenvolver o negócio, então você está ali para realmente servir eles, ajudar eles a desenvolver isso, né? Show de bola. Bom, vamos lá então. Gente, para quem quiser saber mais do Descomplica Granel, tem uma novidade aqui para vocês. Agora o grupo do Descomplica Granel, ele é um grupo aberto, tá? Obviamente você não vai conseguir entrar imediatamente, que eu e o Alisson vai dar uma olhadinha no seu perfil antes de você entrar, mas tem um grupo, o link do grupo lá no meu perfil, tá? Quando acabar a live, você vai lá, clica e tem lá Grupo Descomplica Granel. Você pode entrar lá para trocar informações com a galera do nicho do Descomplica Granel e eu e o Alisson estaremos lá auxiliando vocês. Tem também o link para caso você queira assinar e ver as séries que a gente tem lá, tudo detalhado, tem muita informação sobre granel, tá? Muita informação sobre atendimento, faturamento, aumento de ticket, muitas técnicas, aula de Black Friday, tem muita coisa lá, tá? Muita coisa mesmo. Vou ficar aqui até amanhã falando a quantidade de conteúdo que tem lá. E vamos já falar então aqui, Alisson, desses principais desafios aí que a galera tá sofrendo. Eu queria, Alisson, que você falasse um pouco, principalmente porque eu queria trazer esse conteúdo antes de trazer o outro lado desses principais desafios, que eu acho que a sua parte disso que eu vou pedir para você passar agora, tá? O meu ele acaba complementando isso, porque se a gente não tem essa parte estrutural bem formada, não faz sentido nenhum a gente falar, por exemplo, de FRM, né, gente? Explica o que é o FRM para quem não sabe disso, Alisson. Muito bom, Bart. É o seguinte, Bart, a gente que trabalha com lojas, a gente sabe bem que é impossível você manter um negócio de produtos naturais funcionando sem você ter a demanda necessária para que esse negócio subsista, né? Então, quando você se depara com uma venda de um item, onde o cliente ele vai demorar em média de 30 a 60 dias para voltar no seu negócio, isso demonstra que o seu negócio ele está escolhendo trabalhar com itens onde vai tornar a sua gestão muito crítica. Por quê? Porque o ideal é que o fluxo de repetição de compra, ou seja, esse fluxo de movimentação de cliente, seja um fluxo semanal. Então, se você conseguir levar o seu cliente a estar semanalmente no seu negócio, por isso que a gente chama de fluxo de repetição de compra, se você conseguir manter o cliente semanalmente no seu negócio, a probabilidade de você despertar necessidades de consumo nele é muito maior do que você optando por itens onde ele vai estar utilizando apenas a cada 30 dias, a cada 60 dias. É por isso que a gente sempre fala muito que o negócio de produtos naturais, eles são produtos a granel, tá? E a partir daí entram os negócios dentro do negócio, né? Que a gente chama de aqueles negócios que vêm para complementar o negócio, como os encapsulados, a suplementação, a própria alimentação saudável, que vem os diversos itens, os acessórios, que vem aquelas garrafas térmicas, aqueles mexedores automáticos, entre outras coisas. O que é que eu estou querendo dizer aqui, Bart? Que se você não souber trabalhar o seu negócio de produtos naturais baseado em fluxo de repetição de compra, você vai estar com o seu negócio em risco. Então, é um alerta que eu trago aqui, Bart, para todas as lojas de produtos naturais, que não desviem a atenção do seu negócio para itens que vão estar levando você a um fluxo de compra muito longo, 30, 60 dias, 90 dias. Você tem que insistir em introduzir na vida do cliente itens que sejam itens de compra semanal. Interessante isso, Bart, que eu sempre digo aos clientes lá na loja, que a gente está sempre por perto, trabalhando junto. Eu sempre digo para os colaboradores, ensine os clientes a vir comprar semanalmente. Olha que coisa interessante, Bart.
Se um cliente chega e pede para levar 1 quilo de tempero, eu digo para eles, ensine o cliente a consumir uma quantidade para a semana. Por quê? Porque se você ensina o cliente a consumir uma quantidade para a semana, mostrando para ele que ele vai estar sempre levando um item novo, um item fresquinho, com um cheiro agradável, com uma cor agradável, com aquele sabor agradável, um produto novo, você vai estar conduzindo a ele estar semanalmente no seu negócio, automaticamente relembrando ele de outras necessidades de consumo. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Há um equívoco muito grande nas vendas a granel, quando o seu interesse é vender quilos, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, você não está gerando fluxo de repetição de compra. Você está fazendo o cliente vir na sua loja comprar uma vez e só voltar daqui a 30, 60 dias. Você conseguiu entender, Bart, bem isso aí? Como é importante gerar esse fluxo de repetição de compra? E eu falo que assim, o Alisson, eu gosto muito disso porque eu sempre falo para os clientes da gente tentar focar em itens que fidelizam a visita dele, né? Então, vou dar um exemplo aqui que não é granel, tá? Mas, por exemplo, pão integral, né? O pão integral geralmente ele dá para a semana e ele vai lá e precisa ir na loja buscar novamente. Mas você sabe, Alisson, que sem perceber, sem perceber, grandes estruturas hoje do varejo já estão fazendo isso e já estão colhendo frutos. Um grande Olha aí, tá? exemplo disso acontece aqui dentro da minha casa. A gente não faz mais mercado mensalmente. Nós Olha aí, fazemos mercado semanalmente. Por olha quê? aí. Principalmente, olha os motivos. Aqui em São Paulo, gente, a galera, os supermercados estão fazendo aplicativos agora e cada semana tem um nicho diferente de descontos. Então é uma carne que está com desconto 4 dias dessa semana, na outra semana é o peixe, na outra semana é outra coisa, e isso acaba obrigando a gente a ir toda semana no supermercado. E assim, Olha, quem falou para você que a compra do mês é repartida em semanas? Não. Cada vez que eu vou lá na semana no supermercado, é algo diferente que eu trago a mais. Tá? Então, isso já é uma grande verdade. De grandes marcas já estão fazendo isso, né? Do varejo. Então, eu acho que nada melhor do que a gente vir implementar isso na loja de produtos naturais também, né? fundamental, Bart. O fluxo de repetição de Camila. compra, ele é um tema altamente atual. Tá? As empresas entendem que quanto mais você reduz o tempo de fluxo do cliente na sua loja, mais você lucra com isso. Por quê? Porque a necessidade de compra ela é emocional, certo? Então, quando você entende que a compra é emocional, automaticamente você entende que as pessoas compram por impulso. Então, se você não sai de casa, a probabilidade de você comprar é somente se você acessar a internet e o mundo online. Mas quando você bota o pé na rua, as necessidades começam a surgir. Quando você entra em uma farmácia, você não compra só mais um remédio, você compra um remédio em chocolate, você compra um remédio em um acessório que está faltando na sua casa, talvez uma escova de dente. Então você vê, o que é que eu estou querendo dizer, Bart? Que por a compra ser emocional, a cada lugar que você entra, vai surgindo a necessidade de comprar outras coisas. Mesmo que não seja uma necessidade urgente, pode ser que seja uma necessidade secundária, mas por você já estar ali, você termina realizando mais compras. Então, eu insisto em dizer para os donos de lojas de produtos naturais, comecem a ensinar ao seu cliente a fazer compras semanalmente. Não se assuste com o que eu estou lhe dizendo. Quando ele pedir para você 1,5 quilo de tempero, você começa a conversar com ele. Você mora onde? Ah, eu moro aqui perto, mas por que você está levando 1,5 quilo? Não, porque eu só vou voltar daqui a 30 dias. Não faça isso. À medida que o produto fica muito tempo guardado, ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo o sabor. Como você mora aqui perto, seria bom que você comprasse ele semanalmente para ter um sabor melhor, uma cor melhor na sua comida. E você acredita, Bart, que isso lá na loja está dando super certo? Ao invés de a gente perder esse volume de compra, pelo contrário, a gente está ganhando novas compras de outros itens da nossa loja. Legal? Show de bola. Ô, Alisson, a gente tem, né, aula de FRM no Descomplica, né? E sim, o fluxo de repetição de compra é um tema extremamente atual e já está lá no Descomplica Granel, com certeza.
Sensacional. E complemento disso, gente, lá no Descomplica Granel também você encontra aulas da gente, porque o que acontece? Existem diversas formas de você trazer o cliente para dentro de loja. Daqui a pouco o Adson vai falar aí das AGDs. E vocês já vão entender o que é isso. Então, existem diversas formas de trazer o cliente para dentro de loja. Nós sabemos o quão difícil é isso e custoso, né? Além da energia mental, física que você se dispõe para trazer um cliente para dentro de loja, tem energia também, energia não, tem o dinheiro, o investimento que você gasta para isso, e aí a loja não está adequada para o cliente, né? Ela não está no formato correto para o cliente comprar. Você acaba despertando alguns subconscientes indesejados ali, onde não adianta ter todas as estratégias que não vai vender. E lá dentro do Descomplica Granel, tu tem 3 aulas gigantescas, né, mostrando detalhadamente como deve ser o ambiente de loja ideal para o cliente. Eu já quero falar de uma aqui, que essa já é para você já aplicar amanhã, tá? Eu tô com um pote aqui de castanha do Pará, gente. Esse pote de castanha do Pará aqui, até trouxe aqui para vocês. Vocês vão perceber que a castanha ela tá meio escurinha, tá? Eu vou até, eu abro aqui, ó. Ela tá com um cheirinho de velho, porque essa castanha do Pará, gente, ela já tá guardada aqui comigo quase um ano e é para fazer conteúdo do Descomplica Granel. Porque lá no Descomplica Granel, gente, eu tenho conteúdos que ensina vocês a verificarem se o produto tá bom para consumo, se não tá bom para consumo, para manter o quê? Sempre aquela ideia de que o cliente, quando entra na loja de produto natural para comprar algo a granel, ele tem a certeza de que o negócio está 100% fresco. Tá? Então a gente tem aula lá que ensina você a fazer isso, né? A entender se o produto está 100% fresco. Então eu tenho esse pote de castanhas aqui, que eu realmente estou fazendo um experimento com ele para ensinar vocês mais sobre a castanha do Pará. Mas não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês é que esse pote aqui, gente, ele tá ultra cristalino. Você percebe que ele não tem nenhuma mancha, nenhum risquinho, nem nada. Ah, Bart, é porque você não usa. Não, tudo bem, é porque não usa. Mas onde eu quero chegar aqui? Gente, vocês às vezes ficam muito preocupados em estampar aqui no pote a marca da empresa, a marca aí da sua loja, o nome da empresa de que vendeu essa castanha do Pará para você, para que serve, benefício, tabela nutricional, composição. Vocês enchem o pote de informação e o cliente, ele não vê o produto. Você já parou para se perguntar por que esse pote aqui ele é cristalino desse jeito? Por que ele é ultra transparente? Muito bom. Que o cliente possa ver a mercadoria. Aí, cara, não adianta de nada, gente, se vocês pegarem o FRM do Alisson, o AGD que ele vai falar agora para vocês, e aí o cliente chega na loja e o pote está atolado de papel colado. É laudo, é composição, é logomarca da empresa, ou então aquelas etiquetas desse tamanho de lousa que você escreve com lápis e depois você apaga. Tá, ok, eu acho saudável, legal, bonito, mas foge do que é o pote. Você percebe que o negocinho de preço, olha o tamanhozinho que é, gente. É só para você colocar aqui, ó, a etiquetinha do valor do produto quilo, dá 100 gramas, o lote, o nome do produto e o código. E acabou, tudo pequenininho, tá? Hoje, inclusive, nós temos aí, o Alisson sabe também, a gente tem, por exemplo, que a gente indica bastante o sistema da Notify. O sistema da Notify, quando você faz o cadastro do produto no sistema, por exemplo, você cadastra Castanha do Pará, você consegue cadastrar lá a tabela nutricional, a composição do produto, de onde ele vem, fabricação, validade, número de lotes, você cadastra tudo, mas tudo, até vídeo você consegue colocar. E aí aquilo gera um QR Code. Cara, cola o QR Code aqui pequenininho do lado do pote. O cliente quer saber informação. Gente, todo mundo tem um celular no bolso. Todo mundo. Escaneia ali o QR Code, está na palma da mão do cliente todas as informações do produto. Bora lá, o Adson. AGD.
Vamos lá. Interessante dentro disso que você falou, Bart, que o que os donos de loja precisam lembrar é que as pessoas, na sua maioria, elas são sinestésicas, tá? O que é essa visão da sinestesia? É que os sentidos na hora da compra, eles precisam ser ativados. Então, quando você tem um pote de granel muito manchado, impedindo o cliente de visualizar o que está ali dentro, você acabou de estragar uma possibilidade de, pelo aspecto visual, o cliente sentir a necessidade de compra. Eu vou te dar um exemplo. Domingo agora, pela manhã, eu estive lá no mercado do grão, realizando algumas vendas em atendimento, né? E uma das técnicas que eu utilizo muito, como a loja está sempre cheia, é pegar o pote na minha mão, aquele pote visível que o produto está ali dentro, né? A cor dele, o cheiro, abrir o pote e dizer para o cliente para ele sentir o cheiro do produto. Então eu ativo ali a visão dele, eu ativo o olfato dele e quando eu ativo essas sensações no cliente, automaticamente quando ele cheira, que ele sente aquele cheiro gostoso de temperinho de feijão, ele fala, eu quero. E os que estão ao redor, quando vê a reação dele dizendo, eu quero, coloca para mim também. Para mim 50 gramas, para mim 100 gramas. Então, com uma atitude de você mostrar para um cliente, quando ele fala, nossa, que cheiro gostoso, já deu vontade de comer o feijão. Eu já me vi comendo o feijão. Então, você vê, esses comentários ativam a necessidade de consumo nos demais que estão ao redor. Como é o nome disso? São técnicas de sinestesia, ou seja, você usa a parte sensorial do cliente para ativar a necessidade de compra. Ou seja, ele não tinha necessidade de um tempero de feijão, mas ao sentir o cheiro, ver a cor e querer aquilo ali na cozinha dele, automaticamente ele deseja comprar o produto. Então, só para enfatizar o que você falou, Bart, qual a importância do produto estar visível no pote? As ações sinestésicas, a parte sensorial. O que é o pote? O pote é um mostruário. Então, se o seu mostruário ele está ruim, ele não está bem visível, automaticamente você está inibindo a possibilidade de venda. Então, isso que você falou, Bart, é realidade. Eu entro em lojas que, se fosse possível, eu tinha que afastar as informações para ver o que está dentro do pote. Mas eu vejo marca de empresa, eu vejo código de produto, eu vejo do porquê que o produto serve. É tanta informação na frente que aquele mostruário perde o sentido. Ele não tem mais a função de me conduzir à compra. Tá? Então você está certíssimo. Então, E quero quero só dar um complemento, eu não vou falar o nome, tá, gente? Não vou falar o nome. Mas uma grande franquia, tem muitas lojas aqui em São Paulo, tá? Usam potes da Nel Granel. Vocês sabem o preço que é o pote da Nel Granel. O gravitacional, o BIM, tá? Que é o de colher, extremamente caro. E, gente, tem praticamente uma folha sulfite colada em todos eles. É grotesco, gente. E é uma franquia. É uma franquia, tá? E é grotesco o negócio. Então, só pra vocês terem noção. Manda lá, Alisson. Então, quando você se depara com as ações geradoras de demanda, você precisa entender que você luta muito, você se esforça muito, você gasta muito para levar um cliente para dentro da sua loja. E o grande problema é que você faz todo esse esforço para colocar um cliente dentro da loja, quando ele compra, esse cliente some. Então, quando a gente fala de AGD, que é um nome totalmente atual, utilizado por diversos professores, gestores que dão aula aí no mundo online, eles explicam que as ações geradoras de demanda, elas devem estar totalmente agregadas às suas ações internas em loja, para que você consiga, de fato, manter aquele cliente sempre seu. Ou seja, Bart, o que é importante não é as suas ações para o cliente de hoje, são as suas ações para o cliente de sempre. Então, quando você traz um cliente para dentro da sua loja, o seu primeiro passo é ter todas as ações coordenadas e estratégicas para, no final desse atendimento, você ter o nome e o telefone dele. Então, esse é o princípio. Ou seja, nenhuma ação geradora de demanda vai dar certo para o seu negócio se você não estiver fazendo cadastro de cliente. Tá? O que é esse vício? Me permita, Bart, isso é um vício da gestão transacional. Que a gestão transacional é aquela gestão baseada em um esforço tremendo para trocar produto por dinheiro. Ou seja, aquele esforço para tirar um produto da prateleira.
Tudo isso inibe a possibilidade do seu negócio ser lucrativo e rentável. O que é que gera lucratividade de fato em um negócio? O que gera lucratividade de fato em um negócio é contato contínuo com o cliente, ou seja, você ter uma base de clientes para que você possa manter contato com essa base e ativar as ações de compra recorrente. Você já começa a observar aqui o porquê do fluxo de repetição de compra, né? O fluxo de repetição de compra tem tudo a ver com as estratégias para que a recorrência aconteça. Tem um estudo que fala, Bart, que em média uma loja precisa ter 80% da sua base de cliente em compra, no mínimo. Olha isso, viu? Então, se você tem aí uma média de 3 mil clientes, olha isso. Eu tenho um cadastrado, olha, se eu tenho 3 mil clientes, eu tenho 5 mil clientes, tá, mas quantos estão comprando? Quando você vai ver quantos estão comprando, tem 1.000 clientes comprando. E você fica se perguntando, peraí, você está trabalhando a base? Como assim trabalhar a base? Você está em contato com a sua base de clientes? Como assim? Você tem mantido contato, falado com esse cliente, ativado as ações de pós-vendas, procurado saber se ele está satisfeito com a experiência de atendimento, com o produto? Não. Ah, então você tem 5 mil cadastros e tem 1.000 pessoas que, por vontade própria, elas estão voltando no seu negócio. Olha isso, viu, Bart? Por vontade própria. Mas as pesquisas falam que isso corresponde apenas a 42% dos clientes que você tem. Se você começar a fazer ações de pós-vendas, se você começar a fazer pesquisa de satisfação de atendimento, se você fazer as ações de contato contínuo, essa estatística sai de 42% para mais de 70% de probabilidade da sua base voltar. E você pode observar que se 70% da sua base voltar, você está na média que os estudiosos falam que o ideal é que 80% do seu cadastro de cliente, da sua loja de naturais, esteja ativamente em compras. Aí você fala, Alisson, eu ainda não entendi o que é ação geradora de demanda. Eu vou te explicar claramente agora. Ação geradora de demanda é tudo o que você está fazendo para colocar cliente dentro da sua loja. Ou seja, se você parar para anotar agora, vocês que estão aqui, pega um papelzinho e anota no seu papel o que eu estou fazendo para ter clientes na minha loja. Vamos analisar junto? 1. Eu estou colocando um carro de som na rua, um exemplo. Eu estou fazendo panfletagem. Eu estou fazendo parcerias com outros lojistas, que a gente chama de co-marketing. Eu estou fazendo parcerias com nutricionistas. Eu estou fazendo parcerias com influencer. Olha isso. Essas parcerias são ações que geram fluxo, ações geradoras de demanda, que põem clientes dentro da sua loja. Então, quando a gente fala, Bart, de ação geradora de demanda, a gente está falando que isso deve ser prioridade no seu negócio. Então, você trabalha o mês inteiro para comprar bem, você trabalha o mês inteiro para manter a loja limpa, para manter a loja organizada, para colocar pessoas no salão, para não entrar ninguém. Então, não tem sentido. Então, você percebe claramente aqui que é dado muita atenção para uma parte do negócio e para o principal que mantém o seu negócio faturando, você dá um pouco de atenção. Você quer que eu lhe dê um exemplo aqui, Bart? Quantos por cento de um faturamento de uma loja de naturais é destinado para a divulgação dessa loja? Se você perguntar para os gestores que estão aqui, eles vão ter dificuldade de falar. A maioria deles. Eu sempre pergunto, quando eu estou naquelas reuniões, diagnósticos, eu pergunto, fala para mim, por favor, quantos por cento do seu faturamento bruto você destina para a divulgação do seu negócio? Vou mudar a pergunta. Quantos por cento do seu faturamento bruto você destina para lotar a sua loja de clientes? Aí eu pergunto quais são as suas ações geradoras de demanda. Não entendi. Quais são as ações que faz com que lote a sua loja de clientes? Tem dificuldade de responder, Bart. Aí você fala, por quê? Eu te explico. Porque o foco é limpar, o foco é organizar, o foco é comprar, o foco é mandar o colaborador fazer tal coisa, fazer tal coisa. Quando ele se desgasta com tudo isso, a última energia dele e o último recurso que ele tem é para colocar cliente dentro da loja dele. Bart. Então, esse é o maior risco das lojas de naturais hoje, é não trabalhar as ações geradoras de demanda, que são ações que fazem com que tenha fluxo de pessoas na sua loja. E eu vejo que
principalmente nessas cidades maiores como São Paulo, eu vejo que dá muito resultado indicações de nutricionistas e de personal. Só que o que eu vejo da galera que me relata, até isso dentro da própria 2B, tá, Alisson? Do pessoal falando Sim. da dificuldade de fazer hoje parcerias com nutricionistas e personagens, mesmo a gente ensinando passo a passo de como se faz isso. E eu chego a pensar que é muito isso que você falou, muito foco em limpeza, em organização, foco em outras coisas, foco dinheiro, né? E aí não consegue ver o real valor da parceria, né? Do tanto do valor talvez que a loja tenha que pagar para trazer clientes para dentro do negócio. Você acha que é isso também? Ou você acha que é muito mais uma preguiça de redigir um contrato, de fazer algo do tipo? Bart, a gente precisa primeiro definir quem está no comando. Eu sempre cito muito isso quando eu falo de liderança. Quem está no comando? Tá? A partir do momento, quando tem alguém no comando, ele entende que a primeira ação dele é servir. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai direcionar pessoas em um caminho que ele entende que, com a ajuda dessas pessoas, ele vai ter um resultado. É semelhante quando você vai fazer uma parceria. Quem está no comando? É o lojista? Então você já tem que ter as regras prontas. Você já tem que chegar para um nutricionista, para um influencer, para um personal, com as suas regras de parceria. E ele vai entrar nessas regras e prestar um serviço para você. E você vai lá, e se for necessário, que muitas vezes não é, você assina esse contrato. Mas eu te dou um exemplo, Bart. Normalmente se faz parcerias com nutricionista dizendo assim, ó, você manda cliente para minha loja e mensalmente você vem aqui na loja e você faz compra com desconto de 15%. A pessoa fala, tá bom, o outro tá bom. Aí o que acontece, Bart? Ele não manda ninguém e automaticamente ele nunca vai na sua loja comprar nada. Por quê? Porque o checkmate de todo negócio, Bart, se chama envolvimento. Vocês precisam anotar isso em um papel. O que é que faz com que o meu negócio seja lucrativo, porque o meu negócio escale as suas vendas? É a palavra envolvimento. Eu coloquei recentemente até naquelas postagens lá de Insta, eu coloquei que sem envolvimento não há faturamento. Aí você fala, o que é que isso tem a ver? Envolver o cliente e faturar mais e melhor? Uma coisa muito simples, Paty. Se eu fizer uma pergunta aqui para os gestores, eles vão ter dificuldade de responder. Por exemplo, quais são as ações da sua loja anuais que gera envolvimento do seu cliente para com o seu negócio? Aí eles começam a pensar. Desconto? Não, não é isso que eu estou falando. Promoção? Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber qual o dia específico do seu negócio que gera envolvimento, que o seu cliente fica na expectativa que esse dia aconteça. Aí um cliente falou, Alisson, no dia da mulher ou das mães, não sei como foi que ela falou, eu faço uma mega festa, minha loja lota. Eu digo, opa, beleza, você está certíssimo. Primeiro ponto, você tem um dia específico onde você faz um evento na sua loja para atrair pessoas. Tá. Segundo ponto, ela ficou pensando, ela disse, peraí, como a Raquel colocou aqui, o dia em que a minha loja surgiu, eu comemoro esse dia, 1 ano de loja, 2 anos de loja, olha que coisa interessante. Então você já tem 2 momentos no ano, só que uma loja precisa ter, no mínimo, um evento a cada trimestre. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 eventos anuais onde o cliente, Bart, ele cria a expectativa que esses eventos aconteçam. Eu vou te dar um exemplo. É comum no mercado que chegue o dia da Black Friday, já esse dia do povo já criar a expectativa desse dia chegar. É disso que eu estou falando. No seu negócio, eu pergunto, quais são os 4 eventos anuais que o seu cliente cria expectativa? Alisson, nenhum. Por isso que você tem tanto esforço para tirar um produto da prateleira. Você é esquecido. Eles só lembram de você por causa do desconto. Eles só lembram de você porque consegue barganhar o preço. Mas ele lembra de você porque há uma troca. Porque, de fato, a sua loja proporciona bons momentos para ele. No dia específico tal, no dia do consumidor, por ele ser um cliente recorrente, ele tem acesso a descontos exclusivos. Porque eu digo uma coisa a você, Bart, as empresas erram muito, principalmente as lojas de naturais, em fazer promoções. A promoção é para todo mundo.
Então, quem trabalha com base de clientes sabe muito bem que cliente fiel merece o quê? Informações privilegiadas, descontos exclusivos, um grupo feito só para ele. Então, como é que você tem os seus melhores clientes misturado com todos os clientes? O erro já está aí. Então, quando você faz uma semana do consumidor, por exemplo, você pega o mês de setembro para trabalhar a semana do consumidor, você já tem que ter uma média de 10 a 20 clientes para fazer ações de antecipação. Ou seja, antes desses itens chegar na semana do cliente para serem vendidos, eu já estou fazendo reservas ou vendas para os meus melhores clientes. Aqui, ó. Ô, Ana, tudo bom, Ana? Ana, ó, do dia 15 ao dia 20 eu terei a semana do consumidor. Como a senhora é uma das nossas melhores clientes, os nossos melhores clientes têm informações antecipadas. Então, eu vi aqui que a senhora consome muito creatina, a senhora consome muito whey protein. Ó, essa marca tal de whey e essa marca tal de creatina, na semana do consumidor, ela vai estar com 30% de desconto. Mas para a senhora, que é uma cliente fiel, a gente vai estar dando 35% de desconto e compra antecipada. Olha que coisa interessante aqui. Então, como é que você trata todo mundo como todo mundo? Você trata todos os clientes por igual. Então, o cliente que compra R$ 500 é o cliente que vai ser tratado como o cliente que compra um tempero de R$ 5, bah. Não tem sentido. Então, quando a gente fala desse misto de ações diárias de uma loja de produtos naturais, a primeira coisa que a gente fala, Bart, é esse detalhe. Você está divulgando o que para quem? E quando esse quem chega, você está fazendo o que em relação a ele? Você está tratando ele como alguém que vai tirar um produto da sua prateleira? Então você está preso na gestão transacional. Você vai ter dificuldade de levar o seu negócio à escala. Então, eu enfatizo, Bart, um negócio deve ter, no mínimo, 4 ações anuais para envolver o cliente com aquele negócio. Alisson, eu posso incluir essas ações de Black Friday como uma das 4? Pode. Você já coloca no seu calendário. Vai ter uma mega promoção na minha loja, eu vou zerar os meus estoques. Então, trabalhe para que isso aconteça, para que esse dia envolva o seu cliente. Leve informações antecipadas para os seus melhores clientes. E quando chegar no dia, no bendito dia dessa Black Friday, não passe pela frustração que a maioria dos lojistas passam. Eles dizem assim, não vendi nada na Black Friday. Eu digo, como assim não vendeu nada num período tão bom como esse? Sabe por quê, Bart? Exatamente isso, não sabe trabalhar as ações de comunicação e antecipação de eventos, tá? Então, gente, não é só chegar e falar, tá na Black. Não. Você tem que ir na sua base de clientes primeiro, saber dialogar com eles, conversar com eles, entender o que é que eles esperam desse dia e colocar diante deles realmente aquilo que eles esperam como oferta. Então, não é só chegar e fazer o evento à torta e à direita de qualquer forma achando que vai dar certo. Não vai dar, viu, Bart? Então, é basicamente isso. Eu costumo falar muito, Adson, que a gente já sofre tanto no comércio do dia a dia, né, fora prestadores de serviço, grandes varejos, de que nós não temos essa cultura que você está passando aqui. Principalmente, vamos lá, telefonia, vai um exemplo. Telefonia móvel. É impressionante como essas operadoras elas têm muitas coisas boas e novas para novos clientes que estão interessados em portabilidade. Mas para quem já está lá, é fidelizado e continua, não aparece isso, né? Não aparece isso. Então, academias mesmo, né? Academias, cara, a academia que eu tô fazendo hoje lá, está com a promoção lá de R$ 29,90 e se fizer o plano, ganha uma mochila. Cara, eu tô há 2 anos na academia, eu nunca ganhei uma mochila. Eu tô Tá quase vendo? cancelando meu plano e fazendo de novo para ganhar uma mochila. É Então, exatamente isso que acontece. aí quando você faz isso na loja, né? Quando você faz isso na loja, você fala assim, cacete, caralho, nunca fizeram isso, né? Nunca fizeram isso. Então eu acho que, cara, isso é uma outra visão, né? É uma outra visão e você acaba fidelizando muito mais. E eu falo que assim que não sei se você concorda com isso, né? Que quem envolve o cliente, quem fideliza, não precisa ficar discutindo tanto com preço, né? Ah, de forma alguma, Bart. Eu, nesses 12 anos trabalhando
com gestão, eu digo uma coisa a você, Bart. O único caminho que eu não escolhi foi exatamente esse caminho da guerra, certo? De brigar com alguém, disputar algo com alguém. Eu entendo que quando você chega a um momento em que a sua loja, os seus colaboradores, a sua equipe é visto como útil e indispensável, você encontrou o caminho certo para manter o negócio funcionando. Útil por quê? Útil utilidade. Você não mantém algo com você que não tem utilidade. Indispensável é que não vai ser trocado por ninguém. Tá? Então, qual o nível de cliente que eu quero na minha loja, Bart? Eu quero um cliente que me tenha por útil e indispensável. E o que é que eu faço para isso acontecer? Contato contínuo com ele. Eu preciso aprender a ter ações que tragam um contato contínuo com esse cliente. Por isso que eu explico sempre, Bart, voltando para a questão do granel em si, relacionada às ações geradoras de demanda, dos itens essenciais e dos itens sazonais. Eu não sei, Bart, se hoje as lojas entendem dessa forma, mas é assim que o granel é formado. Ele é formado de itens essenciais e de itens sazonais. E se eles não entenderem como esse trabalho deve acontecer, eles vão estar tentando empurrar, por exemplo, na segunda-feira, um item que é para você tentar vender na sexta e no sábado. Você já parou para pensar dessa maneira que o granel por si só, ele tem uma maneira de ser entregue na vida dos clientes, é de forma essencial e é de forma sazonal. Tá? Se você quiser, eu explico um pouco mais sobre isso. Mas se você entender isso, os seus próprios colaboradores saberão trabalhar os acréscimos de vendas a granel. É baseado na essencialidade e naquilo que é sazonal. É muito simples. Cara, e agora você estava falando aí sobre os colaboradores, né? É até um ponto aqui que eu queria falar sobre isso. Eu queria, na verdade, antes de eu falar, eu queria saber a sua opinião do treinamento de colaborador. Você acha que tem que ser com que frequência? Muito bom, Bart. Ó, treinamento, ele já tem toda uma essência de você conscientizar uma equipe de algo, eles acreditarem no que foi dado para eles, e a partir daí, Bart, o ser humano ele tem algo interessante. Quando ele parte para o outro dia, tudo o que estava nele é o que está validado. Então ele não vai praticar o novo. Ele vai praticar aquilo que ele está acostumado a fazer, mesmo que tenha recebido uma informação nova. Por isso que os pilares do treinamento são 4 etapas. 1, conscientização. Tá vendo aí? Você vai trazer uma nova maneira de pensar. A partir do momento que você traz uma nova maneira de pensar, você tem que ter agora uma maneira de fazer eles aprovarem e sentirem prazer em ter essa nova prática. Porque o normal é a rejeição. Então, conscientização, prática. A partir do momento que você começa a fiscalizar essas práticas, você vai identificar ele querendo voltar para a maneira antiga de fazer. Então você vai agora corrigir as falhas, que é o terceiro ponto. A partir do momento que você conscientiza, treina, e a partir desse momento você corrige essas falhas, você no final mostra para ele o que gerou esse novo comportamento. Aí sabe o que acontece, Bart? Ele valida. Ele fala, nossa, como aumentou as minhas vendas, como aumentou a fidelização. Cara, você falou um ponto fenomenal aí. Mostrar para ele a nova ferramenta que ele está usando que deu resultado. Exatamente. Porque Putz, ele não cara. vai validar aquilo que ele não acredita. E muitas vezes os micro resultados não são perceptíveis. Ele está praticando algo que você pediu. Por exemplo, Bart, quando eu dou um treinamento de atendimento humanizado, tem 3 princípios que lembram o treinamento humanizado. Você pode não lembrar de nada, mas lembra de 3 coisas. Sorrir, falar, conectar. 3 aspectos. Quando eu for iniciar o meu atendimento, primeira coisa, você tem que sorrir. Se você sorrir, seu olho já vai brilhar. Se seu olho já vai brilhar, o cliente do outro lado já vai perceber o quanto você está interessado em atender ele. O próximo passo é falar. Tá vendo aqui? Então, se você grava essas 3 ações iniciais, sorrir, falar, a próxima ação é haver a conexão. Então é interessante o que o Felipe Maia falou aqui, quando o gestor entende que os colaboradores dele não precisam de treinamento, é porque precisa de tratamento. É interessante isso, por quê? Porque muitas vezes nem o gestor acredita que é necessário isso. Por quê? Porque ele está acostumado a ver pessoas entrando, indo embora e não deixando nada vigente. Só que o nosso trabalho de treinamento é diferente, Bart.
A gente tem por obrigação envolver a equipe com aquilo que é novo. Mais uma vez eu falando de envolvimento. Enquanto a sua equipe de loja de produtos naturais, ela não se envolve com o que é novo, olha, tem uma aula lá no Descomplica Granel, olha, mais uma vez eu falo isso aqui, Bart, que se chama Hábitos Atômicos. Bart, que aula é essa? Eu falo das 4 maneiras de você estabelecer novos comportamentos na sua equipe, hábitos atômicos, ou seja, é uma inovação tão explosiva, tão boa para o seu negócio, que os seus colaboradores vão executar sorrindo, feliz, aprovando essa inovação. Agora, se você não segue o passo a passo do treinamento, que é conscientizar, praticar, corrigir as falhas e mostrar a importância do resultado dessas novas ações, mostrar com números, com apresentação de depoimentos, como o cliente gostou, como o cliente aprovou, ele mesmo não vai validar. Então, eu digo para você claramente aqui que treinar a equipe é fundamental para todo e qualquer negócio. A sua pergunta foi, com que periodicidade? Eu digo para você, no mínimo você deve estar aperfeiçoando a sua equipe aí a cada 3 meses. É fundamental. Por quê? Porque o objetivo é evolução contínua. Vamos lá? Crescimento contínuo. Você tem que ver o seu negócio avançando para mais. Nunca estagnado no mesmo conhecimento. Você levou a sua equipe a um padrão, agora busque um padrão mais elevado. Ela está trabalhando em um novo padrão, busque um padrão mais elevado. Então você tem que saber olhar para o seu negócio. Segundo ponto, mapear habilidades. Qual a habilidade que Joana tem? Ela tem habilidade de atendimento humanizado. Então eu vou ensinar para ela agora a venda consultiva. Ela tem que entender que essa farinha de aveia aqui, ela não é simplesmente um item que serve para todos. Não, ela vai entrar na vida da Ana com propriedade, com objetivo. Foi feito para a Ana resolver uma dor, uma necessidade ou um desejo. Ou seja, aquela farinha de aveia, Bart, ela passa a ter um sentido tão importante na vida da Ana que não passa a ser mais uma farinha de aveia. É o motivo da felicidade da Ana. É o motivo da satisfação da Ana. Então, os colaboradores começam a olhar para aqueles itens a granel exatamente como eu olho quando eu estou vendendo. Eu digo aqui, ó, imagina esse produto aqui no seu feijãozinho. A cor que não vai ficar. O sabor que não vai ficar no seu feijão. Se cheirando tá gostoso, imagina, dona Ana, isso aqui no teu feijão. Então, você vê. Porque com a maneira certa de introduzir um produto na vida do cliente, ele encontra sentido daquele produto existir. Então, o mapeamento de habilidades é fundamental. Atendimento humanizado, ações de vendas consultivas e a palavra correta para conduzir o cliente na compra, que são os gatilhos mentais. Quais são as palavras que conduzem o cliente à compra de granel, Bart? Fresquinho, novo, delicioso, crocante. Olha isso. Quando você utiliza essas palavras na venda a granel, o cliente já ativa as ações sinestésicas na mente dele. Eita, é crocante, então eu quero o quê? Provar. Você está dizendo que é gostoso, então eu quero o quê? Sentir. Eu quero provar, eu quero saber se é gostoso mesmo como você está falando, se é crocante como você está falando. Então, isso explica porque a maioria dos colaboradores vivem tirando pedidos diariamente. Me dê isso aqui, toma. Me dê isso aqui, toma. Eles não têm fala, eles atendem mudos. Aí no final, mais alguma coisa, a cliente diz não, aí ele diz obrigado. Isso não é a maneira correta de vender granel. Por isso que o nosso objetivo, Bart, como projeto, você me chamou aí para introduzir essas aulas de gestão, é descomplicar a mente, principalmente dos colaboradores. Eles estão no salão pensando da maneira equivocada. Por isso, a dificuldade de acrescentar vendas. O granel, ele tem que ter sentido e utilidade na vida das pessoas. Senão, é só uma farinha de aveia. Para a Ana, não. Para a Ana é motivo de felicidade, porque resolveu um problema na vida dela. Beleza? Exatamente. E eu falo que esse treinamento de equipe, gente, é algo extremamente importante, não só em loja de produtos naturais, mas para qualquer negócio, principalmente porque a faixa salarial desse pessoal, ela é baixa. Tá? Ela é um valor mais baixo que a gente paga. Então, obviamente, a gente acaba não contratando experts em vendas. Então a gente acaba tendo que passar a ferramenta para esse pessoal. E isso aqui é feeling da nossa mentoria mesmo, tá, gente? De tantos
lojistas falando que tem dificuldade com colaboradores, com pessoas, e você vai mais a fundo e percebe que a pessoa simplesmente contratou o colaborador e colocou lá na área de granel. Ó, faz o Exatamente. seguinte, eu já vi isso, tá? Já vi isso. Ó, sua função agora é assistir o Descomplica Granel uma aula por semana. Eu já vi Exatamente. isso. Cara, e assim, o Descomplica Granel ele é maravilhoso, mas não é assim que se treina colaborador. Não Não é é. assim, não tem envolvimento nenhum, não tem nada. Aí fica naquele negócio, sabe, Alisson? Ah, minha loja tem 100 metros, mas não passa de 50K, de 40K. Ah, no final do ano, o final do ano passado não foi muito bom. E você percebe que eles estão sempre fazendo as mesmas coisas, sabe? Sempre a Isso. terça-feira do granel, é só no Dia dos Pais, é só no Dia das Mães, espera o Dia da Mulher para fazer algo, para deixar mais envolvidos os clientes. E olha quantas coisas. A Exatamente. Suelen, que está aí, que está até falando aí, treinamento foi a chave que mudou o resultado da loja. Cara, a Suelen, ela caiu de cabeça em treinamento de colaborador. Em Olha treinamento, aí. ela descobriu que tipo era o grande calcanhar de Aquiles dela. E ela foi É, atrás aí, semana passada aí, tava me mandando mensagem, Bart, batemos tanto aqui, nunca chegamos nesse valor e tal. E porque, olha aí. tipo, cara, nós precisamos dar ferramentas para as pessoas. E é Isso. muito o que o Felipe disse ali, cara, você não faz isso, precisa de tratamento, cara. Precisa de tratamento. Não nasceu para ser empreendedor, É verdade. infelizmente. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Gente, só para vocês saberem, o pessoal que entrou depois, essa live aqui é para a gente contar as novidades do Descomplica Granel. Uma das novidades é o Alisson, que agora está com a gente. Então ele é também agora Descomplica Granel, estará lá no grupo, tá conversando com vocês. Temos muitas aulas disponíveis para vocês já do Alisson, tá? Amanda está dando uma repaginada no nosso Descomplica Granel, então vai ter aulas lá que vão ser regravadas com as informações de hoje, tá? O link do Descomplica Granel está no meu perfil. E o grupo agora do Descomplica Granel é aberto. Mesmo que você não seja aluno do Descomplica Granel, você vai poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? E conversar com alunos do Descomplica Granel, mesmo que você não seja um aluno hoje, tá? O link está lá no meu perfil, você vai lá e clica. Alisson, só que eu queria que você falasse um pouco da sua ideia antes da gente encerrar aqui essa live rapidão, que era um negócio que eu acabei deixando aqui para o final. Vamos lá. Concorrência de supermercado. Hoje a sua loja, ela é algum supermercado. Você se sente ameaçado por algum supermercado? Vou Ah, mudar a interessante. pergunta. Interessante isso, viu, Bart? Ó, deixa eu te falar assim, o que eu observo sobre isso, tá? Eu costumo sempre dizer que concorrência nunca foi um problema, tá? Muitos centros comerciais, né, que surgem, bairros com comércio forte, eles surgem exatamente porque vão surgindo novos negócios. E esses novos negócios, com a maneira que eles trabalham, eles vão atraindo outros novos negócios e fazendo com que a parte comercial ela se torne ativa, ela se torne quente, aquecida. E eu considero isso extremamente importante para todo e qualquer lugar. É importante você ter concorrência, né? Eu conheço pessoas que têm medo de concorrência, né? Que fica assustado com concorrente. Pelo contrário, eu acho que é importante. A prova disso é que a dona Márcia tem parentes lá em Pernambuco, que as lojas lá, Bart, elas são uma ao lado da outra, ao lado da outra, ao lado da outra. Aí você fala, Alisson, peraí, não é uma na esquina, outra na outra esquina, não. É uma loja ao lado da outra, uma loja de produtos naturais ao lado da outra. Então, assim, são 20, 30 lojas de produtos naturais em uma rua só e que todas elas faturam super bem. Aí você fica se perguntando, mas concorrência é algo ruim. Pelo contrário, deixe os supermercados se encherem de produtos naturais. Porque o nome disso
é apreciação, ou seja, até aquela pessoa que nunca conheceu um produto natural que compra no supermercado, quando ela se decepcionar talvez com o sabor, com o gosto, né, que não é o sabor que é a mesma coisa, com a cor, com a qualidade daquele produto, ele vai procurar uma loja o quê? Específica de naturais. É nesse momento que eu digo para você, Bart, que você como lojista está pronto para atender esse cliente que quer uma qualidade melhor de produto, que quer uma pessoa mais especializada no produto, que conhece o produto a fundo e que na maioria das vezes, Bart, a gente sabe bem que esses supermercados que vendem produtos naturais não tem nenhum atendente para te atender. E Não. quando tem, a pessoa não é especializada em te atender. Então você faz perguntas que ela não sabe responder e ela vai dizer para você, ó, eu estou aqui só para pesar. Então, se você não já vier com conscientização de compra, sabendo que é aquele produto, para que ele serve, eu não consigo te ajudar. Na loja de naturais, olha a quantidade de benefício que se tem em comprar em uma loja de naturais específica. Você vai encontrar uma pessoa técnica, uma pessoa especializada, com experiência, que entende o produto, qualidade do produto e tem interesse em vender algo para você com extrema qualidade. Então, produto natural em supermercado é extremamente importante e bom para o crescimento da área de naturais. Não tenha dúvida disso. Sensacional. Eu concordo muito com a parte que você falou da pessoa que não vai em loja de produto natural, acaba comprando no supermercado, acaba associando também que o produto natural hoje no Brasil ele ainda é taxado como um produto extremamente caro, né? Nós estamos, um grande exemplo aqui, ó, eu tenho ouro aqui nesse potinho. Então é algo que a gente acaba fechando muitas portas, mas é uma concorrência que a médio e longo prazo abre muitas portas para nós, né? Então eu gosto disso. Alisson, quer deixar mais alguma coisa? Acho que a gente falou tudo que a gente preparou. Quero só deixar um presente aqui para todos que estão aqui na live, tá? Me procurem lá no Instagram, que eu estarei dando para vocês. Eu falei muito sobre ações geradoras de demanda. Eu tenho lá um e-book que eu vou dar de presente para vocês que estão aqui na live, que fala sobre 20 ações geradoras de demanda, ou seja, 20 maneiras de você lotar a sua empresa de clientes. Assim como eu gostaria também, para aqueles que estarão entrando a partir de agora no Descomplica Granel, através do Bart e dessas novas aulas que nós estaremos dando, que eu também estarei fazendo análise do seu negócio, um diagnóstico gratuito. Então, a partir do momento que você fechar o seu negócio lá no Descomplica Granel, já me procura, que a gente vai analisar o seu negócio, como é que ele está atualmente e quais ações que você precisa fazer para direcionar o seu negócio ao sucesso. Beleza? Vixe Maria, sensacional. Sensacional. Então é isso, gente. Lembrando mais uma vez que o grupo do WhatsApp do Descomplica Granel está aberto, tá? O link está lá na minha bio. Vai ficar aberto pro resto da vida, Alisson? Não sei. Não sei. Não Isso aí a sei, né? gente vai ver, tá? Porque é só eu e o Alisson. Imagina a gente tomando conta aí de uma baita galera. Já tem 100 alunos lá, tá? 100 alunos dentro do grupo. Então, não sei até quando vai ficar aberto. Então, aproveitem, entrem lá, tá bom? E o link também do Descomplica Granel tá no meu perfil. É isso, Alisson. Queria agradecer você. Foi um enorme prazer fazer Igualmente. essa live com você. Um enorme prazer ter você do meu lado aí, tocando o Descomplica Granel. Acho que a gente vai avançar cada vez mais nesse propósito de descomplicar a cabeça da galera. Tá? Então, obrigado mesmo, gratidão. Beleza, Bart? Um grande abraço a todos. Obrigado, viu, gente? Sucesso aí para vocês.